Você tem consciência de quem são os teus pais na fé? Vamos falar sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada dia a igreja vai trazendo para nós uma liturgia que vai nos enriquecendo, também junto com a vida e com a história dos seus santos. Hoje nós vamos pegar justamente um trecho, que está a carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, e justamente peguei um trecho desta relação de São Paulo com Timóteo. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Jesus Cristo, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem eu sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de Ti dia e noite nas minhas orações. Lembro-me das Tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tivera a tua avó Lóide e a tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim também é a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Olha só que interessante, São Paulo vai se apresentando e vai chamar justamente Timóteo de meu querido filho. E depois ele traz ainda a herança que Timóteo recebeu da sua avó, da sua mãe. É interessante percebermos isso, porque existe primeiramente uma herança que nos vem por hereditariedade. Era muito comum justamente você receber herança espiritual porque você fazia parte de uma tribo, por exemplo. As tribos de Levi recebiam então a herança, se passava de geração em geração a capacidade, a dom e a graça, justamente da função sacerdotal. Nós recebemos dos nossos antepassados dons e graças, lógico, também recebendo as suas debilidades também. Porém, o que acontece? Nós podemos perceber esta herança. Qual é a herança que você recebeu dos seus pais? Alguns de nós, talvez, tenham pais que não frequentaram a igreja. Talvez seus pais foram evangélicos, te deram uma forma de ver a fé e depois você reconheceu o caminho dentro do catolicismo. Ou talvez os teus pais dentro do catolicismo viveram uma dinâmica diferente da que você vive hoje. Eu, por exemplo, vivi uma dinâmica, principalmente na minha infância, de uma ação social muito forte, muito própria da teologia da libertação, ou seja, de inserir, de ajudar, de estar no meio das pessoas, de participar ali, mas uma fé que muitas vezes não estava tão ligada e enraizado ao devocional, aquilo que era a oração propriamente no seu relacionamento com Deus, num relacionamento mais de intimidade, mas num relacionamento de amor que era realizado através do amor ao próximo. Então, fui crescendo nessa realidade, fui justamente enraizando a minha relação com Deus na relação justamente de assistência àqueles que precisam. Isso é muito bom, porém, lógico, Deus me chamou também a uma vivência, e hoje o meu ministério é muito baseado na espiritualidade, na relação com Deus, na intimidade, que lógico, me leva ao próximo, me leva justamente a ir ao encontro daquelas pessoas que tanto precisam, mas é justamente esta relação que me impulsiona lá. Quanto mais íntimo, quanto mais uma pessoa vive uma espiritualidade profunda, mais ela ama, mais ela realiza algo para o próximo, não pode parar em si, porque o amor não pode ser contido. Então, isso mudou. Ganhei outras raízes, mas eu recebi algo, que reconheço tem algumas coisas que são importantíssimas.
E que ali depois Deus foi me dando um caminho. Talvez você tenha recebido algo assim. Qual foi a tua herança? E aí a gente deve se perguntar, e qual é a herança que eu deixarei para os meus filhos? Para mim, como sacerdote, me encaixo justamente na dimensão como Paulo, ou seja, aos meus filhos espirituais, aqueles que Deus me pede de estar próximo, de aconselhar, o que eu vou deixar? E o que, na verdade, você vai deixar para esses e para também aqueles filhos que são da carne, da qual Deus de forma particular vinculou a sua vida. E aí é interessante, porque também isso me faz pensar naqueles que me deixaram um legado na fé, que não são de carne, ou seja, não é um legado que veio dos meus antepassados, mas um legado que eu justamente recebi de outras pessoas, que foram sacerdotes, que foram freiras, que foram pessoas consagradas a Deus, que marcaram a minha vida. Você percebe que há um vínculo? É interessante porque nós sacerdotes, como somos ordenados, geralmente nós acabamos criando um vínculo maior com aquele bispo que nos ordenou. É muito normal que isso aconteça, né? Ou seja, eu sinto que a imposição da mão daquele bispo justamente me ligou, de certa forma, também ao seu ministério. Ou seja, eu recebi algo, por exemplo, que estou aqui na comunidade, eu recebi algo dos meus fundadores. Este algo trago, e sem dúvida, muito daquilo que faço, né? E eu coloco aqui principalmente as coisas boas, lógico, vem justamente dos fundadores, ou seja, daqueles que colocaram suas mãos sobre mim, me deixaram uma herança de busca por uma comunhão, de uma vivência pela palavra, de uma radicalidade na evangelização, de uma relação de intimidade, do uso dos carismas, ou seja, eu recebi tudo isso, só que eu posso deixar tudo isso parar, eu posso deixar tudo isso para trás, e é o que São Paulo está colocando. O que você recebeu? Olha os dons, as graças, o que veio dos seus antepassados, o que você recebeu também através de outras pessoas. Olha para isso e perceba se você não caiu e reaviva os dons que você recebeu. Porque se você recebeu um dom para evangelizar com radicalidade, vá. Se você recebeu um dom justamente com a palavra de um amor, faça isso, deixa isso, mas não deixe essas coisas se perderem. Não deixe que esta graça se perca. Reavivai os dons de Deus na tua vida, porque vós recebestes pais e mães na fé e também na carne. Não deixe que esta herança se perca. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.